Bom, primeiro, uma mensagem aqui para os bimodais internos. Temos hoje a live. Hoje é quarta-feira, o dia que a gente bota o áudio, né, dissemina o áudio para fora da escola. E a gente estou convidando todos os bimodais endógenos que participam da escola a participar da live todo final de mês. A gente faz uma live de avaliação do mês, bate um papo e tal. Então é hoje às 18 horas, estou mandando aí o link para vocês do Meet. Ontem, aí eu estou divulgando tanto para dentro quanto para fora. Ontem nós fizemos uma primeira atividade do projeto Cidades 2050, em que a gente fez ali uma atividade em Franca. Estamos querendo desenvolver esse projeto Franca 2050 e fizemos então uma live apresentando a visão da escola, que seria a base para a gente começar projetos de inovação nas cidades. Estamos aí fazendo um projeto experimental, vamos ver como é que as coisas caminham. Hoje, na quarta-feira, eu priorizo o desenvolvimento, né? Eu aprofundo o desenvolvimento dos nossos livros. A novidade é que a gente está falando agora em livros no plural e não mais livro no particular. Caiu a ficha que na primeira jornada de desenvolvimento intelectual que eu tive, que foi entender o digital, na verdade fiz, apesar de ter publicado 4 livros, na verdade foram 2 livros. Foi um sobre inovação civilizacional dentro da ciência da inovação, a gente dividiu em 3 camadas, né? O Civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas, que a gente lançou em setembro agora. Ele foi a consolidação, né, da explicação dessa camada. Como é que a gente faz inovações civilizacionais com destaque para as mudanças de mídia que criam novas eras civilizacionais, criando um novo motor da história e tal. E antes, eu fiz um livro específico para as organizações tradicionais, para o processo de migração. Qual era a sugestão que eu fazia de migração de uma organização tradicional para que ela pudesse passar e fizesse uma transformação, não transformação digital, mas uma transformação administrativa, saindo da gestão e indo para a curadoria, uberização e blockchainização. As organizações tradicionais estão imersas na banheira de piche, não conseguem entender essa necessária migração, e aí teve pouca adesão em termos de trabalho, de consultoria, etc. Né? E aí você diz, não, né, vai ver que seu livro está errado. Não, se o meu livro tivesse errado, organizações tradicionais estariam liderando o mercado digital e não estão. Tanto que no Resumo Cast, quando eu fui falar sobre o livro, eu falei, dou um livro para quem me apresentar uma organização tradicional que esteja liderando o mercado digital. Nenhuma. Todas as que estão hoje liderando o mercado digital são empresas de garagem, são startups. Então, alguma coisa está equivocada, né? Então, simplesmente as organizações tradicionais não conseguem liderar o mercado digital. Então, alguma coisa está equivocada. Então, a gente sugeriu uma migração, criando motor 1, motor 2, uma área separada, etc. Mas, como diz o nosso querido Thomas Kuhn, quando a gente tem mudanças de paradigmas muito profundas, uma geração precisa morrer para outra assumir, e é o que está acontecendo, né, para poder se adaptar aos novos paradigmas. Ponto. Então, eu estou fazendo mais ou menos parecido. Eu estou criando um livro que é o livro, digamos assim, mais operacional, um livro mais basicão, que é o Felicidade Inovadora, e um livro mais profundo, um livro mais para disseminadores e conceituadores, que é o Sapiens 2.0. O livro mais simples está mais avançado, porque a gente está com ideia de fazer um curso, né, já em 2024, para que as pessoas possam, né, abraçar essa visão da felicidade inovadora, e adiantando esse livro, e depois, em setembro, imprimindo os dois, tanto o Felicidade Inovadoras como o Sapiens 2.0.
E o que eu acho que é interessante, né, e a gente entrando aí na conversa, né, a felicidade inovadora, quando a gente fala de felicidade, a gente está vivendo a passagem de uma felicidade mais centralizada para uma felicidade mais descentralizada. Esse que é o barato da brincadeira. Porque a gente percebeu, né, que quando a gente vai aumentando a população, o aumento populacional gera centralização. Só há possibilidade do aumento populacional não gerar centralização quando a gente tem uma nova mídia, que aí a gente entra num ciclo de descentralização. Então nós vivemos no século passado uma centralização da visão de felicidade e a partir daí a gente então começou a viver uma felicidade mais centralizada e menos descentralizada. E a gente está vivendo hoje a descentralização. E aí eu estou fazendo uma reflexão a partir da leitura, principalmente do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o nome em inglês é outro, que é A Vantagem da Felicidade. Inventaram esse nome aqui no Brasil, essa loucura, mas beleza. E aí ele vai falar da relação de sucesso com felicidade. E eu não gostei da maneira que ele trabalhou e fiquei refletindo sobre isso e estou avançando nisso. Então tem uma frase aqui que eu gostei muito que eu vou ler para vocês. Se fosse letra de rock, diria que sucesso é visão, felicidade é sensação. Vou repetir. Se fosse uma letra de rock, diria que sucesso é visão, felicidade é sensação. E qual é o problema principal quando a gente vai falar projetos de felicidade? É que a gente tem uma visão de sucesso mainstream, uma visão de sucesso exógena, que é baseado, né, na visão do outro para a gente, e aí a gente cria a ideia de que a gente precisa agradar aos outros e a gente não entende que nós, eu, você, todo mundo, nós temos clientes internos que precisam ser agradados. Esses clientes internos desaparecem quando a gente tem uma centralização. A gente não entende. E eu estava ontem caminhando com um amigo meu e eu disse para ele, né? Não adianta você chegar para os seus cachorrinhos internos e dizer assim, aí galera, quem manda nesse canil sou eu. Eu quero que vocês agora balancem o rabinho. Você acha que os cachorrinhos vão balançar rabinho? Ah, imagina um cachorro, né? Quando ele se aproxima de você e ele está feliz, ele gostou de ver você. O balançar o rabinho é algo automático nele. Quando o cachorro está com medo, ele baixa o rabinho. Quando ele está feliz, ele levanta o rabinho e fica balançando. Então, essa balançada de rabinho é uma coisa que não depende de uma ordem. E a gente não saca isso. A gente acha o seguinte, não, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou ser feliz. Eu vou impor a felicidade ao meu canil. Eu vou pegar os cachorrinhos, vou amarrar todo mundo e todo mundo vai ter que balançar o rabinho e vai ser agora. E se não balançar o rabinho, vai levar a chicotada. Não é assim que a coisa funciona. Quando a gente tem uma visão de sucesso, é apenas uma hipótese que a gente vai botar para rodar e vai ver a sensação que isso vai gerar nos nossos cachorrinhos para ver se eles vão balançar o rabo ou se eles vão morder as pernas. Então esse alinhamento entre a visão de sucesso e a felicidade é algo que tem que ser feito. E a gente não saca isso. Então quando a gente começa a falar, aí tá, beleza, né? Pô, então como é que a gente vai pensar no sucesso? Bom, aí nós não estamos falando do sucesso e o livro Felicidade Inovadora não é um livro que a gente está dizendo que é para todo mundo. Ah, esse livro aqui é para... Não, não é para todo mundo. É um livro que você quer inovar? Você quer ter uma vida mais criativa? Você tem uma demanda de desafio? Porque as pessoas não são iguais. Eu percebo claramente que tem pessoas que não têm nenhuma demanda por desafios. Essas pessoas são pessoas que
não estão preocupadas com esse tipo de questão. Só que a gente está falando para inovadores. Quando a gente vai dizer assim, vamos criar em Franca 2050 um projeto de inovação na cidade. As pessoas que vão chegar nesse projeto são as pessoas inquietas, são as pessoas que gostam de desafio. Eu estou lendo a autobiografia do Tolstói, que tinha uma demanda por inovação, tanto que escreveu os livros. Eu li a autobiografia do Benjamin Franklin, que tinha uma demanda por desafio. Eu estou lendo agora a autobiografia do Tesla, que tinha uma demanda de desafio. Esse cara não é igual a outro que estava do mesmo lado dele e não teve essas demandas. Então ele precisa administrar. E ele precisa fazer uma reflexão, como fez o Tesla, como fez o Benjamin Franklin, como fez o Tolstói, o Leão Tolstói, sobre como é que ele ia levar a vida dele, porque é uma vida mais complicada. Acorda, e eu vou dizer isso para você. Se você é um cara que gosta de desafio, se você quer inovar, a tua vida é mais enroladinha, meu irmãozinho. Porque é mais fácil dizer, cara, tá tudo bem, deixa rolar, não vamos fazer, não vamos dar asa à cobra, etc. Tudo bem, é mais fácil. Porque aí quando você fala assim, e eu tenho visto aqui nas minhas mentorias, não, eu gosto de desafio, eu vou caminhar, eu vou partir para dentro, porque tem meu desafio, eu quero desafio. Meu irmãozinho, não é assim que a banha da toca, não. Não é qualquer desafio que você pegar que vai fazer com que os seus cachorrinhos balancem o rabo. Você tem determinadas vocações e o mais interessante é o seguinte, só você consegue olhar para dentro de você. Você já parou para pensar isso? Por mais que você tenha pessoas que te conheçam, coisas etc. tal, só você consegue se ver. Uma vez tinha um caseiro aqui na casa, que eu era síndico de um prédio, ele pediu para sair, tinha 3 filhos, eu falei, cara, você vai sair, meu irmão, toma, pensa bem, não sei o quê. E ele falou, não, eu quero montar minha empresa eu quero empreender, não sei do que, papai. E pô, ele empreendeu, montou uma empresa de detetização depois de obra, e tá aí, tá bem. Como é que eu ia ver isso? É um lado dele que estava se revelando para ele, mas mais para ninguém. Ele olhou para dentro dele e viu algo que eu não conseguia ver de fora. E você tem que olhar para dentro de você e ver algo, porque os seus cachorrinhos balançam o rabo para você. Claro que a pessoa vai sentir, né, que você vai caminhar na felicidade, que você vai se sentir bem. E aí, então, na quinta encruzilhada do nosso livro Felicidade para Inovadores, Felicidade Inovadora, a gente vai fazer as métricas. Então, quais são as métricas? Você está tranquilo? Você está mais tranquilo? Está mais criativo? Está mais motivado? Aí você está caminhando para os lugares que você deveria ser. E aí você tem que avaliar. Quando é que você esteve, no seu passado, mais tranquilo, mais motivado e mais criativo? Aí você começa a ter a pista para onde que você tem que caminhar. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque é óbvio que quando você descobre essas vocações, e aí eu brinco, né? Que você descobre aonde que, quando você sobe para o tapete de Aladim, você entra em estado de fluxo, e aí os seus cachorrinhos começam a balançar o rabo. Isso é o papo do inovador. Eles começam a balançar o rabo, aí você então tem a possibilidade de começar a desenvolver essa caminhada. É daí que você parte. E aí a gente tem que entender que a gente não tem um cliente externo. O cliente externo é fundamental porque você viabiliza o seu projeto, torna ele sustentável. Mas você também tem seu cliente interno. Não adianta você procurar um cliente externo e até começar a ganhar dinheiro, como já aconteceu na minha vida várias vezes, e ganhar bem, e na hora que você vai conversar com seus cachorrinhos internos, eles estão mordendo você, estão querendo te atacar. Então esse alinhamento que é o fundamental. E aí que é o mais importante, você olha para dentro, é um movimento endógeno. E aí dentro dessa terceira encruzilhada, que a gente está conversando sobre a escolha da visão de sucesso, aí
Foi o que eu coloquei na semana passada que eu falei. Aí você tem que definir. O teu perfil é um perfil empreendedor ou intraempreendedor? Porque dependendo da empresa que você trabalha, se você é um empregado de alguém, determinadas coisas que vão acontecer não vão te trazer satisfação. E aí eu fiz aquela brincadeira com o Dr. House. Se eu fosse fazer uma mentoria para o Dr. House naquela série, eu faria, cara, claro que a série, uma coisa é a ficção, mas finge que o Dr. House não é a ficção. Então aquela brigalhada que ele tem para evitar ir para o ambulatório, para fazer atendimentos que não sejam complexos, diagnósticos complexos, ele montaria uma empresa de consultoria, House, diagnósticos complexos. E tem uma outra coisa que eu queria complementar, que eu achei um diamante muito bom nesse livro do Harvard, que eu achei o diamante principal desse livro, vou comentar esse livro mais à frente, essa semana ainda, foi a ideia de que existem três formas. Eu já me lembro que tem uma metáfora que a pessoa falava, né, na construção de uma igreja, como cada operário se relacionava com a construção da igreja, mas ele falou que existem três formas da gente pensar a nossa atividade profissional, e quando a gente está falando de felicidade inovadora, basicamente a gente está falando da felicidade profissional. As outras complementam, fundamentais, amigos, parentes, família, etc. Né? E ele vai ele vai situar três coisas em relação à profissão. A gente tem um profissional que só quer ganhar dinheiro, não está nem pensando em carreira, só vai lá bater ponto. Tem um profissional que só pensa em carreira, quer ganhar dinheiro, mas só pensa na carreira. Bom, agora eu estou aqui, eu sou gerente 1, quero ser para gerente 2, para depois gerente 3. E tem um profissional que pensa na missão. O cara que vê aquela atividade como uma missão, ele passa a ser um profissional missionário. O profissional missionário que consegue ver valor subjetivo nas atividades dele é o caminho, na minha opinião, para a gente ter uma felicidade mais sustentável, mais consistente e trabalhar bem com o cliente externo, com o cliente interno. Porque aí você passa a ver sempre o problema e nunca a solução. E aí então a gente caminha nessa direção. A gente está avançando aí no livro, tem muita coisa para mexer, tem muita coisa para trabalhar, mas a gente está melhorando. E a minha felicidade do Nepô é justamente essa, eu quero potencializar o máximo a minha capacidade de organizar diálogos e melhorar a maneira de explicar e atuar em relação a fenômenos. É isso, o que vocês dizem? Bom, pessoal, hoje é quarta-feira, enviando aí o áudio para vocês, convidando vocês, nós estamos fechando a 10ª imersão e entrando na 11ª imersão, o 6º ano da Bimodais. A gente se chama de escola, mas na verdade nós somos um projeto de ciência 2.0, um projeto inovador, baseado no crowdfunding. Os alunos bancam a pesquisa, os alunos acompanham a pesquisa, né, financiam a pesquisa, apoiam a pesquisa que eu venho fazendo, e eles ganham, né, em vários aspectos. O que as pessoas me dizem? Pô, a gente acompanha a maneira de pensar, a gente está o tempo todo recebendo as pílulas para a gente não ficar dentro de Matrix. As pessoas não gostam de receber uma série de conteúdos que existe hoje na internet, que as pessoas estão preocupadas em enrolar os outros. As pessoas só estão preocupadas em fazer textos para o Google, aumentar o número de seguidores, e aqui na Bimodais não tem isso. A gente constrói conceitos e narrativas para que as pessoas possam realmente entender e lidar melhor com esse novo cenário, que é muito complexo e que precisa de realmente estudos sérios, científicos, mais sérios, mais fortes, para que a gente possa entender tudo isso. Estou te convidando para você entrar na nova imersão. Mas se você me mandar um zap sério, pô, eu quero uma nova imersão, eu vou te fazer uma promoção para você ficar de hoje até o final de julho, recebendo áudios todos os dias, tendo acesso aos livros, fazendo lives e caminhando e recebendo tudo que eu produzi, você vai receber também.
palestras, cursos, etc. O que você me diz? Vamos embora?